Olá pessoal, eu sou o professor Ival Medeiros e agora eu vou falar sobre força de atrito, a apostila do nono ano da Escola de Aplicação da UFPA. É essa apostila que a gente fala sobre força de atrito, né? Que eu explico aqui que um carro para se deslocar ele precisa do atrito. Então vamos olhar primeiro essa animação aqui, onde eu explico o atrito. Eu tenho um caixote, uma pessoa vai empurrar o caixote. E aqui, olha, vocês vejam que a força que é aplicada é 0 N, o caixote fica parado. Então, eu começo a empurrar o caixote, ele não se desloca, olha. Eu tenho que ir aumentando a força. Esse menos é só porque a força está apontando para a esquerda. Ele não se desloca com 400 N. Eu vou aumentando, quando eu passo de 500 ele desloca. E aí, se eu empurrar com uma força bem maior que 500, ele vai se deslocar, mas depois que ele solta, o caixote se desloca um pouco e para. Então, olha, ele empurrou, o caixote vai se deslocar um pouco e para. Né? O que vai fazer esse caixote parar? Bem, veja o seguinte, o piso aqui é de madeira, eu vou trocar para um piso de gelo. Então eu vou empurrar com uma força pequena. E aí eu empurro, solto, olha o que acontece. O caixote não para mais. Ele vai se deslocar mesmo que a velocidade seja pequena, mas ele não para. Ele vai se deslocar até ele bater nesse muro aqui. Então, por que acontece isso? Porque nenhuma força faz esse cara parar. Então agora eu vou empurrar com uma força maior, ele vai mais rápido, mas a velocidade dele não aumenta nem diminui. Ele só para quando bate, diferente se o piso for madeira. Se o piso for madeira, eu quase não consigo tirar ele do lugar. Olha, ele se desloca um pouco e para. Então eu vou aplicar uma força maior, ele se desloca um pouco e para. A força de atrito, não é, que está aqui atrapalhando o movimento. Deixa eu colocar as forças. Olha, tem duas forças aqui. Para baixo tem a força peso, que o peso empurra para baixo, e para cima tem uma força normal, que é a reação da superfície. Então, agora vocês vão ver a força que eu vou puxar. Olha, está aumentando a força, vai aumentando até que vence o atrito e ele se desloca. Aqui ele vai se deslocar. Olha, a força de atrito é para trás. Então, olha, a força que eu estou aplicando e para baixo e para trás, olha, a força de atrito. Ela que faz com que ele pare. Então, quando a gente aplica uma força aqui nesse bloco, e essa força ela está direcionada para a direita, por exemplo, olha, aqui eu apliquei uma força. No chão aparece uma outra força contrária a esse movimento. Essa força contrária é que a gente chama de força de atrito, né? Ela surge porque essa superfície ela é toda rugosa. A gente não está enxergando isso, mas a gente for olhar bem de perto, um piso de madeira ele é todo assim. Então, se um bloco ele vai se deslocar aqui, ele vai bater nessa rugosidade, né? Então aqui acaba aparecendo uma força, e essa força sempre vai ser contrária à direção de movimento dele, né? O sentido de movimento. Por exemplo, eu tenho aqui uma superfície. Se esse bloco ele está se deslocando para a direita, aparece a força de atrito para a esquerda, olha. E se ele estiver se deslocando para a esquerda, né, no caso aqui no nosso sentido, né, ele se desloca assim no nosso desenho, a força de atrito ela aparece contrária, ela aparece, né, para a direita. Isso tudo porque o bloco vem se chocando com essas rugosidades. Essa força que aponta aqui para baixo, olha, essa força aqui é a força gravitacional, é o peso.
O peso ele é calculado pela massa do corpo vezes a gravidade. E aqui para cima tem uma reação normal de apoio por causa da superfície. O bloco faz uma força na superfície e aí a superfície reage com a normal para cima. Mas a força de atrito, se o bloco está parado, não tem força de atrito, ela é zero. Quando a gente começa a puxar, que aparece essa força de atrito. E a gente puxa, se a força for pequena, o bloco não se desloca. Não é porque a força de atrito ela vai ser igual à força que a gente está aplicando. Quando eu chegar num certo ponto, ela não vai mais igualar. A força que a gente vai fazer, ela vai ficar maior do que a força de atrito e o bloco ele se desloca. A superfície de gelo, ele não para porque não tem força de atrito, né? Se aqui fosse uma superfície totalmente lisa, o bloco ele ia se deslocar para sempre em movimento retilíneo uniforme. É um movimento sempre com a mesma velocidade. Então, quando um corpo ele é jogado, o que faz esse corpo parar é a força de atrito. E a força de atrito aparece por causa da rugosidade. Outra coisa também é o atrito com o ar. Se a gente fosse olhar, a gente pudesse perceber o deslocamento, por exemplo, aqui o deslocamento de uma bola, ela se desloca, mas aqui na frente dela está cheio de partículas. Essas partículas atrapalham o movimento dela. Então, essas partículas, quando ela se choca, elas vão fazer uma força, não é contrário. Isso aqui a gente pode chamar de força de arrasto, a gente pode chamar de força de atrito, resistência do ar. Sem a resistência do ar, ele iria se deslocar mais rápido. Olha, o atrito com o ar, ele influencia tanto, por exemplo, aqui o carro de Fórmula 1, que a gente tem o túnel de vento. Vocês estão vendo aqui um exemplo, olha, o ar ele está vindo aqui e ele sofre um desvio. Então eles vão fazendo o carro, né, com uma aerodinâmica sempre melhor, para que tenha essa fluidez aqui. Se o carro fosse reto, o vento, né, ele bate aqui, olha, e diminui a velocidade com o carro, faz um atrito do ar com o carro. Então aqui aparece a força de atrito, não é? Ou resistência do ar. E o carro de Fórmula 1, ele tem esse desenho para que o ar passe de tal maneira, não é, que não atrapalhe o movimento do carro e ele fique cada vez mais rápido. Tá? Então, na nossa apostila, a gente tem um desenho aqui de um cara empurrando, olha, esse armário, né, cheio de livros. Então ele empurra para a direita, a força de atrito aparece aqui na superfície apontando para a esquerda. Né? E o detalhe aqui, olha. Então, olha, aqui no caso, quando a gente vai andar, a gente exerce uma força, eu vou para frente. No caso, aqui no caso para a gente é para a direita, como a gente está olhando. A pessoa vai para frente, ela empurra o pé para trás. Olha, a força exercida no solo, né, pelo sapato no solo, é para trás. Aí a força de atrito é para frente, ela é sempre contrária à tendência de movimento. Se eu empurro para trás, ela é para frente. Se eu empurrasse para frente, seria para trás. Então, a força de atrito faz a gente se deslocar. Se não tivesse atrito, a superfície, essa superfície aqui, olha, ela é rugosa. Se não tivesse atrito, é porque essa superfície seria lisa. Então, quando o cara empurrasse o pé para trás, o sapato ia deslizar e ele não iria sair do lugar. Né? Então, o atrito aparece nas superfícies por causa da rugosidade dessa superfície. Né? Então, vamos resolver esse primeiro exercício, e ele diz o seguinte, olha: considere o movimento de um projétil lançado obliquamente da superfície da Terra. Bem, o que é isso? O que é um objeto lançado obliquamente, né? Um objeto lançado assim, olha, a gente tem a superfície aqui e pode ser, por exemplo, um canhão.
ele vai lançar a bala de canhão e essa bala de canhão ela sai e ela é jogada, ela vai fazer esse desenho aqui. Esse desenho a gente chama de parábola, né? Então é o desenho que ela faz, né? A trajetória que ela faz. E lançar obliquamente é justamente porque ela está sendo lançada desse jeito aqui, olha. Ela está sendo lançada formando um determinado ângulo aqui, ó. Porque um corpo a gente pode abandonar de uma certa altura, aí ele cai. Isso não é um lançamento, né? Ele pode ser lançado para baixo, é um lançamento vertical. A gente pode lançar para cima. No caso, esse foi lançado assim. Então, esse tipo de lançamento aqui, olha, que forma um ângulo aqui, é chamado de lançamento oblíquo. Tá? Existe também o lançamento horizontal. Por exemplo, se a gente tivesse uma mesa, e aí dessa mesa aqui eu pego e lanço, por exemplo, uma bolinha. Aí essa bolinha ela vai, aí quando ela chegar aqui ela vai cair desse jeito aqui assim. Então ela foi jogada horizontalmente. Então tem lançamento vertical, esses daqui. Tem lançamento oblíquo, foi o que aconteceu nesse problema, então foi lançado obliquamente. Se o objeto for simplesmente uma pedra lançada por uma pessoa, o movimento será muito aproximadamente uma parábola, que é justamente desse desenho que eu mostrei para vocês. Então, na descrição deste movimento, um estudante pressupõe algumas aproximações e idealizações que simplificam os cálculos. Estas idealizações já não podem ser aplicadas no estudo do movimento de projéteis com velocidades maiores, como bala de canhão ou os infames mísseis balísticos intercontinentais que percorrem trajetória de milhares de quilômetros. Então, ele está falando que a gente jogar uma pedra, tudo bem, né? A gente pode considerar que vai fazer esse desenho aqui que eu mostrei para vocês, que é uma parábola, tá? Isso aqui é uma parábola. Agora, ele diz, se jogar uma bala de canhão, ou se for um míssil, já não dá, um míssil intercontinental, né? Porque o míssil, quando alguma potência lançar um míssil, ele vai ser lançado, por exemplo, ele vai de um continente até o outro. Se for lançado aqui, olha, aí o míssil ele vai fazer isso aqui, ó. Aí pode cair aqui no outro continente. Então, quando ele faz isso, ele não vai fazer uma parábola. Por quê? Porque a gravidade aqui na Terra é a gravidade na Terra ela é 10. Não fica pode até ser uma parábola, mas não como quando a gente joga pedra. E conforme ele vai aumentando muito, vai ficando muito alto, a gravidade ela já deixa de ser 10, ela já não é. Outra coisa é que próximo da Terra tem ar. Tem muito, né, atmosfera, mas conforme a gente vai se distanciando, esse ar vai ficando mais rarefeito. Aí então o atrito ele diminui. Por que o atrito diminui? Porque quando uma pedra é jogada, aí tem as moléculas de ar, essa pedra ela vai furando o ar e vai atravessando. Né? Ou se ela cair, mais fácil ainda, né, a gente perceber, porque ela cai e vai passando. Então a pedra ela vai numa boa. Agora, se a gente colocar uma folha de papel, né, mas ela tem que estar assim, deitada, ela vai se apoiando nessas moléculas de ar que a gente não enxerga e ela vem caindo, ela faz movimento para lá e para cá, né? Da direita para a esquerda, até que ela chega no chão e a pedra chega rapidinho. Por que a folha ela cai desse jeito? Por causa do ar que está aqui, que vem aparando. Então esse ar faz um atrito, o ar faz uma força para cima, né, e atrapalha a queda dela. Então um míssil, o ar também atrapalha o movimento dele, mas quando ele estiver muito alto, tem pouco ar, aí vai ser diferente o movimento. Então é por isso que ele se refere a isso no texto, né? Então, sobre o movimento de um míssil intercontinental no mundo real,
considere as seguintes afirmativas. 1. O movimento na atmosfera faz com que apareça uma força contrária ao sentido da velocidade, que tende a fazer com que o alcance seja menor do que no caso ideal. Bem, é justamente o que eu estava falando para vocês, não é? Quando ele se desloca na atmosfera, né, a atmosfera, né, ela tem o ar. Então, o míssil, ele está se deslocando aqui, mas o ar bate nele, né? Vamos dizer que ele está subindo. O ar que está aqui, ele vai se chocando com o ar. Então, esse ar atrapalha o movimento dele, porque ele vai batendo. Então, o ar faz uma força de atrito, empurrando ele para baixo e atrapalha o movimento. Então, está correta a primeira, né? Então vamos olhar aqui no texto, olha, a primeira, né, está correta. Então, se a primeira está correta, a gente olhando as alternativas, não pode ser a letra D, que a letra D diz que é a 3 que está correta, e nem a letra B, que diz que é a 2 que está correta. Só pode ser a alternativa A, que é 1 e 2, e a alternativa C, que é 1 e 3. Então, 2. No movimento do míssil balístico intercontinental, o projétil atinge altura tão grande que já deve ser levado em conta a variação da aceleração da gravidade, pois esta diminui com a altura, o que tende a fazer com que o alcance seja maior. Isso é verdade, né? Se a gravidade sempre fosse a mesma, aí ele ia atingir isso aqui. Mas quando ele está indo quando ele vai em um lugar mais alto, aí a gravidade é menor, ele é atraído menos para a Terra, quer dizer, ele pode ser jogado mais longe. O alcance, né, é a distância que ele pode atingir. E se ele for muito alto, ele pode atingir distâncias muito maiores, né? Vamos dizer aqui, olha, o alcance seria esse aqui, né? Mas como não a gravidade ela vai mudando, o alcance fica esse aqui muito maior. Então a 2 também está correta. A 2 está correta, então não pode ser 1 e 2 ou 1 e 3. Então uma resposta é a alternativa A, mas vamos olhar o que diz a 3. A força de resistência do ar é menor quanto maior a velocidade do projétil. Esse é o problema, né? Se a velocidade é muito grande, né? Se a velocidade aumenta muito, o atrito ele aumenta mais, porque vocês imaginam um carro em movimento. Esse carro ele vai cortar o ar, não é? O ar vai passar aqui e ele está se deslocando para cá, tá? Então as moléculas de ar batem aqui. Se ele tiver uma velocidade maior, a força vai ser maior também, o que faz com que ela tenha menos influência no movimento. Errado, não é? Está errado. Ele mais veloz, o atrito com o ar ou a resistência do ar é maior. Então estão corretas essas duas aqui, 1 e 2. Então a resposta alternativa A.